Pessoal, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 17 de junho, iniciamos aqui mais um Lead Talks, esse programa que busca sempre trazer a você, líder empresarial, temas relevantes, informações importantes sobre o mercado e o setor privado. O tema de hoje é o desempenho da construção civil como um setor em funcionamento e seu papel na retomada econômica, que será abordado por dois convidados muito especiais, o Eduardo Fischer, CEO da MRV Engenharia. A MRV, vocês todos conhecem, acho que, se não me falha a memória, a maior empresa de engenharia do país. E o Ivo Von Hatt, amigo de longa data, CEO da TE Von Hatt, também uma empresa de construção e engenharia gigante, ele que teve um crescimento estrondoso nos últimos anos. Vão poder abordar esse tema e contar um pouco para a gente como que está o setor da construção civil, como ele foi impactado e como ele se dará daqui para frente. Participam desse debate nosso sempre ministro Luiz Furlan, chairman do LEAD, e Cláudio Carvalho, ele que é presidente do LEAD Solidariedade, mas é sócio fundador da AW Realty, do grupo A.T. Von Hatt, e tem mais de 30 anos de experiência no mercado imobiliário. Então, o Cláudio é um profundo conhecedor aí da área e ele que vai comandar esse debate conosco. Falando em debate, eu lembro a vocês que estão nos assistindo que mandem suas perguntas na caixa de mensagem abaixo do player. Muito importante a participação de vocês. Mandem suas perguntas, observações, comentários. Afinal, essas lives são feitas para vocês. Antes de passar a palavra ao chairman do LEAD, Luiz Fernando Furlan, e ao Cláudio Carvalho, gostaria de lembrar que na última semana nós anunciamos e lançamos o LEAD Digital. Para quem não pôde acompanhar o lançamento na semana passada, o LEAD Digital é uma plataforma exclusiva para vocês, membros do LEAD, onde podem encontrar todas as iniciativas promovidas pelo grupo em um só lugar. Então, conteúdo, relacionamento, informação e interação, não só do LEAD, como de parceiros também, em um aplicativo. Em uma semana, desde o nosso lançamento, o LEAD Digital já é a maior plataforma digital empresarial do país. Então, um aplicativo que está aí na palma da mão dos maiores empresários do Brasil. Vou pedir à nossa equipe aqui que passe o vídeo, por gentileza, para que vocês possam entender um pouquinho melhor o que é o LEAD Digital. RCE, por favor. Obrigado, RCE. Então, ao término dessa live, você que não entrou ainda no LEAD Digital, receberá as informações de acesso por e-mail. Fique atento ali à sua caixa de entrada e também à caixa de spam, que às vezes pode cair lá dentro. Então, dando prosseguimento aqui sem mais delongas, vou passar suas boas-vindas e depois passo ao Furlan. Cláudio, por favor. Aqui estava ativado. Boa tarde, quase boa noite a todos. Ministro Furlan, Johnny, meu amigo e sócio Ivo, meu amigo Eduardo Fischer e todos os filiados e amigos aí do LEAD. É um prazer estar aqui com vocês novamente, mais essa live. Importante essa interação que nós temos feito aí há mais de 3 meses, aqui pelo LEAD, diariamente. A gente não perdeu a nossa essência, apesar de não estarmos próximos, está todo mundo muito conectado. O tema de hoje é um tema importantíssimo, muito pela situação atual, pela geração de emprego que o nosso setor, quando eu falo nosso setor, o Johnny falou aí, eu atuo há mais de 30 anos, e eu tenho
orgulho e a amizade de ter esses dois aqui, Johnny, ministro Furlan. E a gente está ficando mais velho, a gente está agora conselheiro nos conselhos de administração. E em qualquer das minhas empresas que eu tivesse, eu gostaria de ter dois CEOs como o Ivo e como o Eduardo Fischer. E não é falar pouco, porque o Eduardo Fischer acompanha há muitos anos, o Ivo também há muitos anos, amigo do LIDE de longa data, e agora tem a oportunidade de 2 anos para cá, a gente montou uma incorporadora, a W Hilt. A Tia Von Hart dispensa comentários, é uma empresa de quase 1.000 pessoas, com faturamento acima de 1 bi. Isso muito pelo Sérgio, pela Estela, pelo Fábio, mas pela liderança do Ivo, que é impressionante, eu falo para ele isso sempre, como avaliação, se eu posso dizer assim, é um dos melhores CEOs que eu conheço. E a MRV também dispensa comentários, começou lá com o nosso amigo Rubens Menin, e ele sempre com a família por perto no grupo, com os 3 filhos e os 2 sobrinhos, né? A MRV deu um salto com uma visão extraordinária do Rubens e muito à frente pelo Eduardo Fischer e pelo Rafael Menin. É um modelo de governança que funciona muito bem há mais de quase 10 anos, né, Edu? Eles dividem a empresa, são 2 co-CEOs. Foi um modelo que, quando eu era vice-presidente da Cirela, nós copiamos da MRV, com os 2 filhos do seu Eli, e um modelo de gestão e governança que funciona bem. Então, vocês podem acompanhar os resultados da MRV e do grupo, agora com a CNN, com o Banco Inter. Estão todas as empresas aí, a MRV de capital aberto, mas é uma empresa com gestão familiar, assim como é a Tia Von Hart. Não vou me estender muito e passo aí ao nosso chairman e nosso presidente e chefe, ministro Furlan, mas é com muito orgulho, muita satisfação que eu sou aqui o moderador dessas 2 feras que estão aí, Johnny. Show, obrigado, Cláudio. Furlan, passo a você. Bom, boa tarde a todos. Bom, todo mundo está sendo afetado pela pandemia, né? Alguns setores de uma forma muito mais grave e alguns de forma mais benigna. E no tema de hoje, a construção civil, ela tem, como já foi dito, uma grande importância tanto na mão de obra como também na própria ambição, falando no bom sentido, da população brasileira. Todo mundo gosta de ter o seu lugar próprio e nesse período agora de confinamento, eu vejo muitas pessoas que estão buscando algum tipo de alternativa, porque quem não estava acostumado a ficar confinado em casa ou num apartamento, e nesse momento vê que as condições de moradia elas podem ser um estímulo e até um paliativo num momento como esse. Então, até onde eu sei, né, a venda de materiais de construção nessas grandes lojas especializadas na pandemia, a construção civil tem passado razoavelmente bem se toda essa apreensão possa retardar o número de lançamentos, né? Hoje mesmo tem uma matéria nos jornais dizendo que a venda de terrenos aqui na capital de São Paulo está paralisada. Então, essa perspectiva que nós esperamos ter hoje de 3 craques do setor que vão poder nos dar as informações. Eu estou esperando aprender muito com vocês e espero que vocês todos, associados do LIDE, também tenham essa perspectiva ao final da nossa reunião de hoje. Perfeito. Obrigado, ministro. Então, antes de passar a palavra já ao Eduardo Fischer e o Ivo Von Hart, passar a vocês rapidamente a dinâmica aqui do nosso LIDE Talks. O Eduardo vai começar fazendo uma apresentação inicial falando do seu setor. Até peço, Eduardo, que conte também um pouquinho sobre a MRV, para poder contextualizar quem nos assiste. A maioria conhece, mas sempre bom para a gente saber da dimensão da empresa e para poder abordar
o tema sugerido e como eu disse aqui anteriormente, falar um pouquinho do impacto no setor e como vai se dar essa retomada para a construção civil. Mesma coisa para o Ivo, pedir para você, Ivo, que é fundador da empresa, contar um pouquinho da TIE Von Rath, que tem uma história incrível. E passando essas duas apresentações iniciais do Eduardo Fischer e do Ivo Von Rath, nós vamos aqui para o debate mediado pelo Cláudio Carvalho, onde eu reforço a vocês que mandem suas perguntas, citando seu nome e sua empresa aqui pela caixa de mensagem abaixo. Então, dando sequência aqui, vou passar a você, Eduardo. De novo, nosso agradecimento por ter topado participar e cedido esse tempo para conversar conosco aqui, além de todos os empresários do LEAD que nos assistem, muitos deles são do setor de construção civil, então querem saber de duas empresas referência aí, como estão as coisas, como está o setor na visão de vocês. Então, Eduardo, passo a palavra a você, bem-vindo e mais uma vez, muito obrigado. Ô, Johnny, obrigado. Primeiro, boa noite a você, Ivo, boa noite, ministro, um prazer. Cláudio, sempre bom falar com você, tem tempo que a gente não se vê pessoalmente por questões sanitárias, né? Bom, Johnny, vou falar um pouquinho sobre a MRV, como você disse. Bom, nós somos a maior incorporadora do Brasil já há algum tempo, focada principalmente em imóveis de baixa renda. A MRV é uma empresa que completou 40 anos em 2019. Temos aí uma presença em 22 estados do Brasil, em 160 municípios diferentes, 32 mil funcionários. Então, uma empresa, como o ministro falou mais cedo, a construção civil é um grande empregador e nós somos também um dos maiores empregadores do setor. Esse é um pouquinho da MRV. Ao longo desses 40 anos, aí, a gente tem orgulho de falar que 1 em cada 150 brasileiros, aproximadamente, moram no imóvel da MRV, então nossa responsabilidade é muito grande, né? E a gente acho que tem um momento muito especial no Brasil, apesar desse susto todo, para debater o que está acontecendo e o futuro do nosso setor, né? Vou falar um pouquinho do que a minha percepção do que está acontecendo, especialmente nesses últimos 90 dias, sabe, Johnny, e o que eu acho que vai ser no futuro, né? O ministro comentou aí que o setor está relativamente bem, tem setores que estão sofrendo imensamente, a gente está percebendo isso, especialmente em aviação, em hospitalidade, são setores que estão sofrendo muito e devem demorar a recuperar. Setor de habitação, eu estou aqui eu estou na área há 27 anos, né? E todas as crises pelas quais a gente passou, acho que o Cláudio também pode dividir essa mesma opinião minha, mostra quão forte o nosso setor é e quão resiliente ele é. Nós temos uma vantagem competitiva muito grande que as pessoas às vezes não veem, que nós somos meio que blindados no mundo exterior, né? Nós somos blindados do efeito da globalização e dessa competição, né? Nós construímos um produto no Brasil para brasileiros que é, pelo menos por enquanto, de difícil ou impossível importação, né? Então, a gente vive numa situação que você tem essa blindagem do mundo exterior e, ao mesmo tempo, você tem uma dinâmica de demanda e oferta muito desequilibrada. Você tem uma demanda no Brasil por habitação, especialmente habitação de baixa renda, que é muito superior à oferta, por diferentes razões, especialmente por crédito, por disponibilidade de crédito, né? Aí, voltando ao ponto, né? Se a gente voltar aí a meados de março, 90 dias atrás, nós todos tínhamos uma grande incerteza e uma grande preocupação no que seriam os meses a seguir, ou até os anos que seguiriam, né? Então, acho que, como todos os setores, a gente se sentou e decidimos quais seriam os nossos caminhos. Primeiro de todos, como acho que todas as grandes empresas fizeram, é cuidar das nossas pessoas e cuidar da sociedade onde a gente está inserido. Fizemos uma série de medidas sanitárias para os nossos escritórios, para os nossos canteiros de obras, que hoje são muito mais seguros do que eram 90 dias atrás. São coisas que vão permanecer conosco, né? Segundo, acho que exercemos também a nossa responsabilidade social ainda mais, né? Fizemos cerca de 20 milhões de reais em doações diversas para respiradores, equipamentos, EPIs, para ajudar, né, especialmente as praças onde nós estamos inseridos, né? Porque acho que essa era um dos nossos papéis e continua sendo. Acho que o papel das companhias nas sociedades vai mudar.
já vinha mudando e vai mudar mais fortemente, mais rapidamente a partir de agora, porque será cobrado da gente uma postura muito mais participativa do que a gente vinha tendo até então. Acho que a gente está exercendo esse papel e eu acho que ele veio para ficar. Tá? Então, assim, isso há 90 dias atrás, a gente tomou algumas decisões importantes, especialmente no que tange aos nossos colaboradores. O grande ativo que a gente tem são pessoas, né, Cláudio? Então, como que a gente protege essas pessoas? Então, nos comprometemos em não demitir ninguém pelos primeiros 60 dias, nós aderimos ao não demita, né? Chegamos a colocar 8.000 pessoas de férias, né, na companhia, né, à medida que os canteiros de obra estavam paralisados, os estandes de vendas. Hoje esse número está muito menor, chega a cerca de 1.200 pessoas, que basicamente são as pessoas em grupo de risco, né, que estão afastadas, né, e as demais já estão trabalhando, uma boa parte da administração em home office e a parte dos operários em canteiro de obras com procedimentos de segurança e sanitários muito mais rígidos do que antes, né? E olhando para o futuro, né, que lições que eu estou aprendendo aí à medida que a gente caminha nessa pandemia? Nós tivemos um mês de abril muito bom, comercialmente falando, 1 de maio também muito bom, e caminhamos para um junho também muito forte. Tudo indica que a gente deve passar por esses primeiros 3, 4 meses de pandemia uma situação muito boa. E aí por quê? Né? Depois de refletir bastante sobre o que a gente tinha que fazer, acho que primeiro é esse desequilíbrio que eu citei entre demanda e oferta. Produz-se no Brasil, se eu posso usar esse termo, né, mais de 1 milhão de novas famílias por ano, e a que a gente consegue atender cerca de 500.000 moradias anos, metade. Essa dinâmica é muito favorável para quem está no setor, apesar da questão do crédito. Segundo, de forma geral, o lar ganhou um significado muito diferente. O ministro até citou isso aí agora na abertura dele. O lar, a procura nunca esteve tão forte. Obviamente, as pessoas estão mais hesitantes em fechar negócio, mas a procura pelo lar, pela casa e pela casa própria nunca teve tão alta, né? Apesar de estandes fechados, né, a gente criou outros canais de captação de clientes e fechamento de contratos que têm funcionado muito bem, né? Mas as pessoas entenderam que o lar passou a ser importante demais, né? E dentro dessa linha a gente já criamos um negócio interessante aqui dentro. Desde o primeiro dia nós criamos 2 comitês. O comitê de crise, que se reunia diariamente, agora já estamos nos reunindo aí uma vez por semana, né? E o comitê do que a gente chamou de comitê do futuro, né? Quais lições e quais mudanças a gente vai levar daqui para frente depois que essa pandemia passar, né? Então, hoje o comitê do futuro se reúne mais frequentemente do que o comitê de crise nesse momento aqui dentro da MRV, né? E alguns approaches diferentes já surgiram. A gente está olhando de forma diferente para escritórios, né? A gente está olhando de forma diferente para estandes de venda. Vários deles que estão fechados em diferentes partes do país provavelmente não reabrirão. Nós temos uma vantagem aí que a MRV sempre foi muito voltada para a inovação, e nós começamos a criar um processo de venda digital totalmente automatizado, sem a presença física de ninguém, há 2 anos atrás. Esse processo entrou em produção, coincidentemente, 3 meses antes da pandemia, em um piloto aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, né? E quando a pandemia começou, a gente fez um rollout muito mais agressivo do que a gente estava prevendo, e essa plataforma está nos dando suporte para a venda digital muito boa. Então, isso tem nos ajudado bastante a absorver toda essa demanda extra que apareceu. Quanto representa hoje? Já é representativa essa demanda digital? A demanda é muito grande. O processo de digital, ministro, ele está acontecendo em quase 100% dos nossos negócios. A venda, um processo totalmente digital, já beira aí 50% de todos os processos. Puxa, né? É alto, é muito alto. E dentro desse novo processo, vários estandes de venda nossos que hoje estão fechados, talvez não tenha necessidade de reabrir. Para quê? Né?
E aí a gente está mudando e vamos ter, em vez de estandes de venda, vamos ter centros de experiência da MRV concentrados nas diferentes praças, onde a pessoa vai lá, mas não para finalizar ou iniciar um processo de compra de imóvel, vai lá para experimentar o imóvel que ele deseja, que ele quer comprar. E também já não existem apartamentos decorados mais. Isso é uma coisa que a gente tinha começado antes da pandemia. Toda a experiência de visita no decorado é virtual, onde a pessoa, inclusive, pode customizar o apartamento, os acabamentos que ele prefere, o que ele queira comprar conosco, e já fazia isso antes. Agora é um trend que veio e vai ficar e não vai desaparecer. Viagens diminuirão, né? Uma linha de produtos que a gente percebe o seguinte: nós temos uma carência habitacional no Brasil muito grande e, obviamente, boa parte dessa carência acontece ali na base da pirâmide. São pessoas de renda familiar muito baixa. E mesmo a gente, que é focado nesse produto, não tínhamos um produto específico para atender esse nicho mais baixo. Criamos um. Ele vai começar a sair no mercado nos próximos meses para poder atender essas famílias que têm essa necessidade, que têm esse desejo, especialmente agora. Então, hoje, olhando para o futuro e olhando para a experiência que a gente teve nos últimos 90 dias, né, muito vai ser levado para o que a MRV vai fazer daqui para frente, inclusive no reforço da nossa bandeira de locação de imóveis, que começou ano passado, que é a Lugo, né, que já tem 4 imóveis vendidos para um fundo e que já estão entregues, e isso vai ser mais reforçado ainda dentro desse novo foco nosso, né? Então, acho que eu posso deixar... E o juro baixo? O juro baixo, eu até tenho usado essa expressão, né? O nosso setor nunca viu isso, né? Então, talvez a gente não tenha visto ainda, ou não tenha entendido ainda, a magnitude, né, do impacto de uma taxa de juros baixa dessa no mercado de crédito imobiliário no Brasil. Foi para 2,25 a Selic agora. Teve um corte de 0,75. Nós vendíamos imóvel na hiperinflação, lá atrás, quem é um pouco mais vivido aí sabe, né? Você ter uma Selic a 2,25 ou uma taxa de juros baixa tão baixa, talvez o nosso setor não tenha entendido a magnitude disso, o impacto que isso pode ter para a gente, porque, de novo, o problema no nosso negócio não é demanda. A demanda é naturalmente maior do que a oferta no Brasil para imóveis. O problema está no crédito. E a hora que o crédito é tão imensamente facilitado com uma taxa baixa, vai faltar... Eu tenho brincado aqui, olhando para frente, tendo um pouco de visão otimista, vai faltar engenheiro, vai faltar aço, vai faltar cimento, vai faltar um monte de coisa, que talvez não seja a melhor mensagem para hoje, no meio de uma pandemia, mas é o que eu enxergo acontecendo nos próximos anos. Então, se eu posso deixar uma mensagem na minha abertura, é que, de novo, estamos passando por uma crise, como todas antes que a gente passou no setor nosso, e saindo dela melhor do que a gente entrou, mostrando quão forte e quão resiliente esse setor é em relação a outros, né? Eu saio mais otimista, eu estou saindo, né? Não saímos ainda dessa crise, mais otimista mais uma vez do que eu entrei, né? E numa dinâmica de juros muito forte. E acho que o papel das empresas, especialmente das maiores, que é o grupo que a gente conversa hoje aqui, vai ganhar um enfoque diferente. Nós seremos cobrados, já estamos sendo, e seremos ainda mais cobrados pela sociedade de forma geral para termos uma participação maior na solução dos problemas, especialmente no momento onde o poder público perde força por conta de todo o desequilíbrio fiscal que já vinha acontecendo no Brasil, que ainda vai ser mais agravado daqui para frente. Então, assim, em linhas gerais, acho que falando um pouquinho do que aconteceu, do que eu imagino que vai acontecer para a minha abertura, é isso, Cláudio. Johnny. Ministro. Eduardo. Cláudio, eu acho que se você quiser fazer alguma observação, senão a gente já guarda as perguntas aí para o nosso debate depois do Ivo, pode ser? Isso, engata o Ivo, né? Tá bom. Só lembrar, vocês estão nos assistindo... Depois desse otimismo do Edu, que eu compactuo com ele, o Ivo vai estar mais inspirado agora. Só queria lembrar vocês de novo, mandem suas perguntas, e quem já se cadastrou no Lead Digital, a live está passando lá dentro, então quem tiver pode acompanhar por dentro do aplicativo. Ivo, vou passar a você pedindo que, primeiro, como eu te disse, conte um pouquinho sobre a Tia Von Hatt. Eu já citei aqui que tem uma história fantástica e hoje é uma empresa referência aí no setor, então vale a contextualização a quem nos assiste.
contar um pouquinho do que você vê dessa crise que passamos e se você concorda com a visão do Eduardo que ele passou agora. Então, Ivo, obrigado pela participação. Vou abrir o microfone aqui. Ivo, não tem nenhuma empresa relevante no Brasil que não seja seu cliente. É incrível, não dá. Eu não achei nenhuma. Nós temos bons amigos, Fulano. Bom, obrigado. Boa noite, Johnny, Eduardo, Cláudio, ministro. Prazer estar com vocês aqui. Nós temos mais de 27 anos de mercado. Durante muitos anos, nós focamos e ficamos realmente concentrados no trabalho, na implantação de escritórios. Isso pelo modelo e acho que um pouco pelo trabalho que o nosso time fez, nossa competência, nós alcançamos um patamar bastante expressivo. A gente realmente hoje tem mais de 50% de market share nos clientes corporativos AAA entre São Paulo, Rio de Janeiro e muitas obras pelo Brasil. Depois de algum tempo sempre focados apenas em implantar os escritórios, o mercado pediu e a gente acabou montando unidades específicas e hoje atendemos também outras áreas. Já temos uma unidade bastante relevante na área de projetos corporativos, seja ali para escritórios ou para residências também. Temos uma outra unidade para fábricas e logística, galpões de logística. Mais recentemente, mas já agora com uma performance muito positiva, temos também um trabalho grande na área de educação e na área de saúde. Nesse momento, estamos implantando 2 escolas, são 2 hospitais implantando toda a estrutura dele, completo, e alguns outros fazendo intervenção. Então, esse é o conjunto de atuações nossas, e mais recentemente, agora há 2 anos, junto com o Cláudio, nós acabamos de estruturar a nossa incorporadora, que chama WREALty. Nós já fazíamos algumas incursões, fazendo algumas incorporações, e agora com o Cláudio nós estamos acelerando bastante isso. E a provocação dele para o otimismo é que nós já deliberamos lá no nosso grupo que vamos lançar, logo agora em agosto, 2 empreendimentos. E tem um terceiro que ele quer muito lançar agora. Nós estamos apenas avaliando um pouco o clima das pessoas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o contexto das obras, depois eu posso voltar a falar um pouquinho sobre as nossas expectativas com relação a esse segundo semestre e o início de 2021. Nós tínhamos, antes da pandemia, 53 obras em andamento, espalhadas por todo o Brasil, né? Nós temos a área de projetos e temos a área de implantação das obras. Nessas obras, das 53 obras, nós tivemos uma semana, foi uma semana de avaliação sobre se deveríamos ter algumas medidas até de interrupção de algumas obras, porque começava a ficar difícil, algum esquema de logística, alguns governadores fechavam até o acesso entre uma cidade e outra, mas tudo ficou restabelecido e a gente conseguiu seguir com todas as obras, com exceção de uma obra que é num condomínio residencial, onde muitas pessoas estão lá hoje em quarentena. Então, essa é a única obra que ficou interrompida. Todas as demais seguiram. Algumas até já finalizamos, entregamos para os clientes, e algumas outras nós iniciamos e estamos ainda em desenvolvimento. Há uma divisão muito grande de performance nas obras ao ar livre, como, por exemplo, esses hospitais, um prédio fabril que nós estamos finalizando, enfim, toda a área onde você atua na edificação ao ar livre, também com várias medidas de segurança para os nossos colaboradores e os terceiros que trabalham lá, é mais fácil de você administrar e trabalhar, porque não é um ambiente confinado. Já o trabalho dentro dos prédios para implantar os escritórios exige um cuidado maior ainda, porque nós temos pouca circulação de ar, então nós precisamos evitar realmente que alguém leve o esquema de contaminação, algum contágio para dentro desses espaços. Então, nós temos um trabalho muito forte com os nossos médicos, orientando todos os colaboradores, não só os nossos, que são em torno de 1.000 profissionais, mas também 3.000 e 4.000 profissionais terceiros que trabalham dentro das nossas obras. Então, é toda uma orientação para que eles façam um autodiagnóstico antes de ir para as obras, e mesmo chegando às obras, aquela coisa toda de medir temperatura, muita limpeza, higiene, afastamento, enfim, todos os procedimentos. Acho que, diante de todo o contexto que passamos até agora, podemos dizer que tivemos uma boa performance. Nós medimos bastante, nós testamos bastante os colaboradores que apresentam algum sintoma e os outros,
e nós temos hoje apenas 30 colaboradores que foram realmente confirmados com o Covid. Infelizmente, só 3 tiveram um pouco mais de preocupação, chegando a ficar poucos dias na UTI, mas nenhum caso grave. Então, essas medidas preventivas, quando aplicadas e também envolvendo todos os colaboradores, elas têm sido razoavelmente efetivas, né? Então, conseguimos seguir bem até agora. Em termos de processo, também o pessoal que está em casa, do escritório, continua conseguindo desenvolver os projetos e os orçamentos e entregar para os clientes. O que nós estamos sentindo no nosso mercado como um todo, pensando sempre que as decisões são tomadas por executivos e empresários e que estão tendo um impacto econômico, na sua imensa maioria, por conta dessa situação que nós estamos vivendo do vírus, eles estão cautelosos. Então, nós até iniciamos vários projetos durante esse período da pandemia, mas o início das obras eles têm preferido aguardar para ter um cenário um pouco mais definido para iniciar as obras. Num contexto mais amplo, conversando com todos eles, o que nós percebemos é que a imensa maioria dos projetos que estavam previstos para acontecer antes da pandemia, inclusive de expansão das empresas, ainda devem ser mantidos e devem acontecer. Nós fizemos várias pesquisas também junto aos clientes para entender o cenário deles, e nós temos uma perspectiva que o pessoal aponta que pelo menos 30% dos negócios voltarão a retomar o crescimento ou a implantação de novos escritórios, mesmo novas fábricas e outras áreas, ainda no último trimestre desse ano. E outra parcela grande aponta isso para o primeiro trimestre de 2021. Isso me parece que tem uma conexão muito forte com esse momento da vacina, onde ela vai ficar disponível e vai existir uma sensação de que essa crise de saúde ficou para trás e a gente pode tentar voltar a uma normalidade e retomar os nossos projetos que existiam antes da pandemia, né? Ivo, pois não. Ivo, o home office vai afetar o mercado corporativo? Porque eu vejo muita gente falando assim, puxa vida, as pessoas não precisam mais vir todo dia para o escritório, pode vir 2 vezes por semana ou 3. E você tem esse termômetro, que Sim. talvez você pudesse nos esclarecer. Claro. Nós, de novo, temos feito várias pesquisas, fizemos uma que envolveu mais de 400 empresas aqui dos nossos clientes e outras empresas aqui do Brasil, entre multinacionais e empresas nacionais, e também montamos um grupo de trabalho que está muito conectado com pesquisas e informações que acontecem no mundo inteiro. A primeira informação relevante, Fulan, é que apenas das 400 empresas, um pouco mais, que nós entrevistamos, apenas 25% delas ainda não tinham uma experiência de home office ou trabalho remoto. Ou seja, 75% delas já experimentavam. E todos os escritórios que nós estávamos implantando antes da pandemia, eles já tinham um projeto que previa postos de trabalho compartilhados, ou seja, parte da força de trabalho já estava fazendo a sua atividade, de novo, em casa ou numa condição remota, né? Nossos engenheiros, portanto, por exemplo, estão todos num trabalho remoto e vêm para o escritório pontualmente, uma vez ou outra, para ter alguma atividade lá interativa. E o que a nossa pesquisa aponta é o seguinte: se eu pegar toda a massa de trabalhadores que foi entrevistada, se a gente pegar esse 100%, a gente já encontrava ali que, na média, as empresas já praticavam 1 dia e meio de home office ou trabalho remoto. E nós perguntamos, o que você está imaginando que vai acontecer depois da pandemia? Isso aponta para uma elevação para a média de 2 dias e meio da massa de trabalhadores. Então, você vai ter um aumento aí de uns 40% de pessoas que estarão afastadas, na média das organizações, na média dos colaboradores, tá? Aí vale a pena lembrar alguns outros aspectos. Hoje, todo mundo consegue ter uma boa eficácia a partir de um trabalho de casa, mas por quê? Porque nós passamos muito tempo juntos já no escritório, já fomos treinados, já nos conhecemos, já sabemos o que esperar um do outro, sabemos todas as conexões. Então, o trabalho a partir de casa foi uma continuidade do que estava acontecendo lá, né?
Um segundo aspecto hoje há um grande receio por parte dos trabalhadores não perder o emprego. Então, todo mundo trabalha até além da sua jornada normal, não só para não perder o emprego, mas também para colaborar com as empresas para que elas consigam superar esse momento sensível no aspecto econômico. Então, o que nós temos orientado e conversado com as empresas é que para elas é importante que elas busquem uma equalização ideal sobre esta nova proporção entre o trabalho home office e o de escritório. Nós achamos o home office uma política de RH muito positiva, ela cria condição de vida melhor para todos os colaboradores, dando essa flexibilidade, dando oportunidade para um dia ou outro estar em casa e fazendo uma mescla entre atividades lá do trabalho e tendo algum contato, seja com seus familiares ou dentro de qualquer ambiente, não precisa ser só na sua casa aqui, né? Mas é importante escutar, não agora, no meio da pandemia, um pouco mais à frente, as condições que os colaboradores têm. Você imagina um jovem que hoje gosta de morar num estúdio pequeno, por exemplo, 30 metros quadrados, e ainda que a atividade dele possa ser desenvolvida todo home office, será que depois de 6 meses, 1 ano trabalhando nesse ambiente isolado, ele não vai entrar em depressão? Outras pessoas que moram numa casa não tão grande e que tem, eventualmente, o pai, a mãe, filho pequeno, cachorro, será que eles conseguem se concentrar e desenvolver bem a sua atividade? Né? Então, eu tenho recomendado para os nossos clientes que, realmente, vamos esperar um pouco, vamos esperar retomar o escritório e vamos conversar com os colaboradores para entender melhor. E também tem atividades que são coletivas, que são colaborativas, que, por mais que as pessoas gostem e possam estar em casa, é melhor que sejam desenvolvidas no escritório. Só para completar esse raciocínio, também é num ambiente de escritório que as empresas irradiam a sua cultura, elas conseguem engajar os colaboradores nos seus propósitos, é onde se transfere conhecimento pelo exemplo. Os jovens que estão começando a trabalhar sempre procuram informação e são orientados por pessoas mais sêniores que ajudam a se desenvolver. E o virtual não cria uma condição tão propícia para você ter esta interação. Então, a gente entende que o home office vai aumentar, mas os escritórios continuarão existindo. Aí podemos depois falar um pouco mais, mas os escritórios deverão ser ressignificados, deverão ter áreas colaborativas diferentes e as estações de trabalho talvez haja uma diminuição de número de pessoas, mas elas talvez estejam um pouco maiores e mais distantes uma da outra, né? Então, a gente, em todas as nossas perspectivas, nós entendemos que, na média, as áreas de escritórios devem continuar como estão, tendo uma empresa ou outra que pode diminuir, seja pela questão econômica ou pela oportunidade de colocar mais colaboradores na condição de home office, mas, na média, nós entendemos que deve haver uma continuidade. Última informação as empresas do Vale do Silício já conheciam essas ferramentas virtuais há 15, 20 anos, já experimentaram, e algumas até foram para uma situação extrema de colocar os colaboradores num trabalho totalmente remoto, passado algum tempo, trouxeram de volta para o escritório, porque descobriram que havia uma queda de produtividade, uma queda do engajamento, e aí fizeram agora uma condição que é a ideal. Eles criam escritórios atrativos, positivos, com boa infraestrutura de tecnologia, mas dão liberdade para os colaboradores trabalharem remotamente ou lá. E a imensa maioria prefere ficar no escritório. Gosta de socializar, gosta de encontrar os colegas. Ivo, show sua apresentação, obrigado. Cláudio, antes de passar a você, eu já queria fazer uma... Travou, Jônio. Que tem muita pergunta chegando. Eduardo, duas perguntinhas rápidas e uma terceira um pouquinho mais extensa. Mas, primeiro, quantos funcionários são hoje na MRV? O que é a Lugo, que você citou? Se você puder falar um pouquinho da Lugo. E voltando um pouco no aspecto da taxa de juros que vocês estavam falando aqui, como é que você enxerga essa redução na taxa de juros? Como é que você enxerga o mercado e o impacto disso no seu setor, no perfil da MRV, de empreendimentos MRV? Bom, vamos lá. Johnny, eu até citei na minha abertura, a MRV hoje tem cerca de 32 mil funcionários diretos
entre próprios e terceiros, tem uma parte dos operários nas obras que são terceiros, né? Então, 32 mil pessoas. Né? Em relação a Lugo é uma ideia que surgiu, não sei se vocês acompanham, a MRV acabou de adquirir, na virada do ano, uma empresa americana, a AHS, né? E a AHS, o foco dela é exclusivamente a construção e locação de empreendimentos multifamiliares para o workforce americano, que seria um média, baixa renda lá. Né? E o que a gente aprendeu de lição com esse produto é que isso caberia no Brasil. Né? Uma parte grande da população ou não quer comprar um imóvel. Eu vejo isso pelo meu filho, eu tenho um filho mais velho de 19 anos, que é apaixonado com carro. E quando esse cidadão fez 18 anos, entrou na faculdade, eu falei, eu vou comprar um carro para você, não quero. E não tem até hoje. Né? Então, a relação dele com a propriedade ela é diferente. E o meu cliente médio tem 28 anos de idade, 28, 29. Será que esse cidadão, hoje é meu filho com 19, daqui a 8 ou 9 anos, ele vai querer fazer um contrato imobiliário, um financiamento imobiliário de 30 anos? Talvez não. Talvez no momento mais, quando ele estiver mais velho e já que esteja com a família consolidada, por exemplo. Então, a Lugo saiu desses dois entendimentos. O que a gente faz? A gente usa a experiência da MRV de incorporação em construção para criar um produto que, no fim, vai ser locado, né? E vendido, né, já em operação, por um fundo imobiliário. Né? Então, a MRV sai do processo com a venda para esse fundo imobiliário e os ativos são administrados para a Lugo, que cuida da locação, da gestão, e é uma forma de moradia moderna que tem lá os serviços diferentes. Você pode, por exemplo, alugar o apartamento mobiliado ou não, com eletrodomésticos ou não, com a internet, com diversos serviços, com um mercado dentro do imóvel que você abre com o seu celular, consome ali dentro, tem uma câmera te filmando, você mesmo registra o que você está consumindo. Né? Então, uma série de coisas muito modernas e a procura é imensa. Nós entregamos os 3 primeiros, 2 em Curitiba, 1 aqui em Belo Horizonte, totalmente locados. Vamos entregar o 4º agora em Campinas, né? E temos mais 10 começando esse ano em diferentes cidades do Brasil. Então, a Lugo é um outro jeito de olhar para a moradia. Todo mundo precisa de um teto, né? Ou seja, pela preferência em não financiar um imóvel, não colocar ativo seu, imobilizar o seu dinheiro, ou por uma questão de concessão de crédito. Muitas dessas pessoas não têm, por razões diferentes, crédito aprovado para comprar um imóvel. Né? Então, a Lugo é a ampliação do que eu chamo da plataforma habitacional nossa, da MRV, que tem diferentes linhas de produtos, né? E agora mais uma, que é o Lugo, que é um imóvel que a pessoa, ao invés de comprar, pode locar. Lá na frente, a nossa plataforma MRV vai funcionar de uma maneira onde o cliente pode entrar na MRV pela Lugo, fica na Lugo, por exemplo, 3 anos, eu já vou conhecer o comportamento de crédito dessa pessoa, né? Como que ele consome imóvel, quais são as preferências dele, e, eventualmente, posso usar uma parte desse pagamento que ele fez ao longo do tempo para a Lugo como um down payment para ele entrar no MRV de forma definitiva, por exemplo. Né? Então, a plataforma, no futuro, vai permitir que a gente faça atenda a família nas diversas necessidades delas de moradia ao longo da vida. Essa é a ideia. Hoje, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Né? E voltando ao ponto da queda de juros, a grande dificuldade hoje no Brasil é crédito imobiliário. O Cláudio sabe isso tão bem ou melhor que eu. Né? Esse foi talvez o grande freio para a nossa indústria explodir. Falou-se demais em bolha imobiliária no Brasil lá pelo ano 2010, 2011, mas, na verdade, nada de bolha aconteceu. O pessoal esquece que 30 anos antes não tivemos crédito imobiliário no Brasil. Você comprava imóvel, a incorporadora era também um banco, que é uma distorção. Né? Ela financiava, ela cuidava de também financiar o comprador. Isso mudou, né? E isso o mercado começou a crescer. Com a queda de juros, esse mercado tende a explodir. É o que eu falei mais cedo, pode faltar engenheiro, aço, cimento e outras coisas, porque a affordability
vai melhorar imensamente. E não só para o cara de baixa renda, porque um dos problemas hoje é o fundo de garantia. Então, o fundo de garantia que serve de financiamento para habitação de baixa renda no Brasil, que trabalha com taxas a partir de 5% ao ano, que eram muito baratas no passado, que hoje já não são tão mais baratas assim. Então, eventualmente, você pode enxergar soluções de mercado, né, de bancos privados para atender imóveis de baixa renda. Isso pode acontecer, né? Então, assim, essa mecânica de queda de juros para o nosso setor é imensamente positiva. Imensa, e ela pega desde o cara de mais baixa renda até os de mais alta renda, né? Então, isso vai ser um game changer para o nosso setor. Uhum. Né? E é isso por isso que eu olho com tanto otimismo para o que vem pela frente aí, com esse Brasil mais equilibrado e com taxas de juros mais baixas. Perfeito. Cláudio. Eu queria complementar até para os dois aqui um pouco assim. O nosso mercado imobiliário é tão grande no Brasil. O Eduardo colocou bem, há 30 anos você não tinha financiamento imobiliário. O programa Minha Casa Minha Vida foi um grande acerto, não importa qual foi o governo que elaborou, mas é um programa que tem que ser melhorado, né? Sempre aprimorado, fiscalizado, seja o que for, mas foi um programa que deu muito certo. Anualmente, para vocês terem uma ideia, são formadas 1.300.000 novas famílias, né? E tem um estudo, não lembro de quem foi, nos próximos 20 anos nós vamos ter uma demanda de 25 milhões de unidades habitacionais. Se eu não me engano, o déficit hoje é de 8 a 9. E mesmo com todo o programa, o déficit aumenta, né, Eduardo? Então, quer dizer, nós temos uma lacuna absurda, quer dizer, óbvio que tem novas tendências, que vem os apartamentos menores, que esse modelo do MRV. O Brasil é tão grande, é um país continental, com 220 milhões de habitantes, que, infelizmente, 50 milhões estão na linha da pobreza, que não tem acesso ao crédito ainda. Quer dizer, com essa taxa de juros que agora está caminhando aí para 2,25, e se tiver um pouco de estabilidade e o programa for bem encaixado, eu não tenho dúvida que vai continuar. Não teve bolha, gente. O que teve foi um refresco da falta que tem de imóveis há muitos anos. E são em todos os segmentos, Johnny, todos os segmentos. Quando a gente olha regiões até mais... agora tem a moda dos estúdios, que também vai, mas a hora que você olha, se eu não me engano, as 4 ou 5 maiores empresas que atuam no Minha Casa Minha Vida, eu acho que vende 20%, 25% do mercado do setor inteiro de Minha Casa Minha Vida, não é isso, Eduardo? Menos do que isso, na verdade. Menos do que isso, deve ser 20%. Deve ter mais ou menos uns 1.000 CNPJs, uns 1.000, estou chutando, acho que certo, que atendem o Minha Casa Minha Vida no Brasil. Quer dizer, é um negócio absurdo de geração de emprego, de mão de obra, uma série de coisas, de compra da cadeia produtiva. Então, assim, o programa é um programa importante, o nosso setor não vai acabar, pelo contrário, quer dizer, vai expandir muito. Isso vale para o nosso setor residencial, e aí falando um pouco do IVA do nosso negócio, residencial alto padrão que nós estamos fazendo, e vale muito para o corporativo. Eu vou na contramão. Eu tenho feito algumas lives com o seu Eli, né? Então, até é engraçado, eu fiz uma do LIT semana passada, do LIT Ceará, com 100 empresários lá, muitos da construção civil, Eduardo. O seu Eli virou e falou assim: não existe home office. Ninguém aguenta ficar em casa ou com o marido ou com a mulher 14 horas por dia durante 4, 5, 6 ou a vida inteira. Home, office é office. Foi engraçadíssimo. Óbvio que tem novas tendências, acho que as empresas... E o que eu escutei, Ivo, até muito surpreso, um empresário falou assim: eu peguei mais uma laje no meu prédio, eu estou dando mais conforto para as pessoas, corporativo, então vou espaçar, foi o que você falou, as estações de trabalho, e eu vou criar um ambiente. Aí a nossa tia entra com tudo, porque todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer morar no MRV, né, Edu? E todo mundo quer trabalhar no escritório feito pela tia Von Hart, que a pessoa quer ir para o escritório. Eu sou muito contra esse negócio do home office, não contra os princípios ou a finalidade. Acho que o brasileiro não tem essa disciplina e nós estamos esquecendo o seguinte: de 80% a 90% da população que trabalha na Faria Lima mora na periferia. Não tem onde deixar o filho, o marido trabalha, a mulher trabalha, o filho vai para a creche ou vai para a escola, não consegue deixar com a avó. Então, nós temos até uma outra realidade. Os empresários, os altos executivos ou de um nível gerencial um pouco mais alto, deve ser 10% do que nós estamos lá na Savassi, na Faria Lima, na Berrini, que a grande maioria, maciça, tem que pegar
o transporte público, para ir para sua casa, não tem essa facilidade de internet disponível. Então, eu acho que o Brasil é uma outra realidade, um pouco mais difícil, um pouco mais diferente para implantar o home office. Tanto que, para finalizar, a gente não identificou vacância na crise nos escritórios AAA, pelo contrário, a procura está alta e você não acha grandes áreas disponíveis, por exemplo, na Faria Lima. E temos falado com muitos fundos, todos estão olhando para fazer novos prédios corporativos em São Paulo. Ô, Johnny, eu acho que nós erramos na escolha dos nossos convidados, porque nós chamamos 3 otimistas. Nós tínhamos que ter chamado um pessimista também para fazer o contraponto, não é? O pessoal está nos dando uma injeção de ânimo tremenda. Pois é. Cláudio, a gente tem algumas perguntas chegando, eu não sei se já chegaram aí para você ajudar aí nesse debate. Eu vou aproveitar para direcionar uma pergunta ao Eduardo, que está sendo direcionada a ele, mas lembra vocês aqui, Eduardo, Ivo, Cláudio e Furlan, que microfone aberto para também perguntarem uns aos outros e fazerem qualquer colocação. Então, Cláudio, vou direcionar essa pergunta enquanto você abre aí as que chegaram a você. A pergunta a você, Eduardo, é do Flávio Tomás, da Diase, que pergunta como a MRV pretende participar da retomada da economia, visto que teremos financiamentos ao alcance das pessoas. Sabendo da burocracia que é imposta pelos bancos, qual o caminho para uma solução em conceder crédito? Então, até vai entrar nesse último tema que você falou. Vamos lá. Acho que o maior problema que eu vejo hoje, na verdade, além do crédito, olhando para junho de 2020, qual que é o grande problema que a gente tem hoje? O que no Brasil já era difícil em legalização de um empreendimento imobiliário, nosso ciclo é muito mais longo que em outros lugares. Você compra um terreno, você vai demorar 2, 3, 4, 5, tem casos de 10 anos para conseguir legalizar um empreendimento e construí-lo, né, para poder entregar a chave. Isso no Brasil já era difícil, com prefeituras lentas ou despreparadas, sem estrutura, com cartórios que não precisa nem descer muito nesse detalhe, mas a situação piorou muito dentro desses últimos 90 dias. Então, dentro do nosso fluxo de abastecimento de imóveis, de reabastecimento dos nossos estoques, esse talvez seja o maior problema imediato que eu tenho. Então, olhando para o futuro, a hora que você tem a taxa de juros caindo e a hora que a gente consegue abrir um pouco mais o leque do crédito imobiliário no Brasil, ele é muito concentrado em um banco só, né, que é a Caixa, que tem 70% do mercado. A hora que você consegue abrir, trazer outros players para isso, resolve o problema. Você tem uma taxa de juros baixa e um mercado equilibrado, o crédito deixa de ser um problema, ele se resolve, né, e passa a ser a nossa dor do dia a dia, que eu acho que está um problema que a gente tem que discutir, né, que é como fazer com que a habitação seja mais priorizada no Brasil. Ela emprega muito, ela é uma solução para as maiores mazelas sociais que as grandes cidades ou as médias têm no Brasil. Se vocês que estão aí em São Paulo, não precisa ir muito longe, você vai para o extremo leste da cidade ou o extremo sul da cidade, você vê o que a falta de habitação no momento correto, no momento que aquelas famílias precisam, causa para as cidades. E é um problema que é quase insolúvel. Não tem solução e você tem que gastar uma montanha de dinheiro ou tentar fazer para poder solucionar um problema que deveria ter sido solucionado antes. Então, a hora que a gente enxerga como sociedade que a criação de novas habitações, a equalização desse déficit que o Cláudio falou é importante para a sociedade, e todos os países, dos mais ricos aos mais pobres, têm projetos para endereçar esse déficit habitacional, porque o ônus que ele causa é muito grande, sanitário, de mobilidade, de tudo que você puder imaginar, né? Isso precisa ser endereçado com uma política pública um pouco mais séria e um pouco mais objetiva. Não dá para comprar uma área no Brasil e demorar 3, 4, 5 anos para poder legalizar um empreendimento imobiliário cheio de questionamentos, uma incerteza muito grande. Você compra numa situação, você vai incorporar, já é outra totalmente diferente. Isso causa uma incerteza para quem vai investir, ainda mais num negócio de capital intensivo como o nosso, muito grande. Isso precisa ser endereçado no Brasil, né? Essa discussão é uma discussão muito mais macro,
mas ela tem que acontecer, como acontece em outras sociedades. Talvez seja esse o grande ponto para ser discutido no país em termos de legislação e de projetos de habitação. Uhum. Ótimo. Ivo, para os empreendimentos de alto padrão, a tendência também é crescimento? E já emendo uma outra pergunta aqui, de quais são as tendências que você enxerga aí para 2021 com esse novo consumidor? A gente sabe o quanto a TIE aí preza pela tecnologia. Só um relato rápido aqui: o nosso escritório, a minha casa, também foram ambas feitas pela TIE Von Hatt, e eu sei o quanto vocês olham para frente, o que tem de tendência pelo mundo. Alguma coisa que vale a menção aqui do que vocês têm visto, acho que tanto para a parte residencial quanto comercial? Bom, nós também estamos bastante otimistas, é uma questão só de tempo para que exista um pouco mais de conforto e segurança para as pessoas para voltarem a investir, mesmo nesse contexto da pessoa física. E, portanto, como eu já falei, nós temos 2 empreendimentos para lançar agora, já no começo do segundo semestre, e um terceiro que provavelmente a gente lança ainda esse ano. Eu acho que as características importantes, você precisa dividir um pouco, mas no alto padrão, eu acho que cada vez mais a gente precisa colocar nesses projetos um pouco mais da natureza dentro dos prédios, dentro do possível mais paisagismo, mais biofilia, algumas questões de automação que levam também a trazer benefícios para os moradores, tanto, enfim, todos os aspectos de automação que possam realmente trazer alguma melhoria de conforto para esses usuários. Enfim, acho que a arquitetura também ela pode ser mais provocativa do que até então vinha sendo feito aqui na cidade. Eu acho que nós podemos cuidar para que os projetos sejam mais bonitos mesmo, tanto para os moradores quanto para a cidade, para todas as pessoas que convivem com esses prédios. Nós temos tentado trabalhar realmente uma arquitetura mais diferenciada e que gere um pouco mais desse bem-estar para todos. Ótimo. Cláudio, deixa eu aberto aí, aproveitar esses 2 ícones aqui, se quiser direcionar qualquer pergunta, e Furlan também. Eu vou fazer uma pergunta para cada um, até. O primeiro para o Eduardo, depois para o Ivo. O setor de infraestrutura ficou capenga nos últimos anos, e isso prejudica demais para nós, aí principalmente para vocês, aí do pessoal do Minha Casa Minha Vida, né? Eu sou lá do Conselho da Direcional, eu acompanho isso. Quer dizer, o saneamento não anda junto, a infraestrutura não anda junto. Quer dizer, vocês compram grandes áreas para fazer um desenvolvimento urbano para a cidade, para dar condição de moradia para a população, mas vocês também param nesse entrave de que o poder público, que tinha que dar a obrigação de saneamento, água, esgoto e seja o que for, não consegue acompanhar. Quer dizer, é um grande entrave que essas empresas também têm, né? Não, de fato né? O Cláudio conhece bem. Acho que eu estava reclamando aqui da morosidade e das dificuldades para a gente conseguir tirar um projeto do chão. Mas no setor de infraestrutura, acho que a situação ainda é pior, né? Então, concessões, processos muito morosos. O que eu tenho percebido ao longo dos últimos anos, especialmente em diferentes municípios, especialmente os menores municípios, que têm orçamentos muito, muito comprimidos e, eventualmente, estão financeiramente quebrados, né? Eles transferindo responsabilidades que são do poder público para a iniciativa privada, né? E a iniciativa privada acaba sendo vista como a solução de problemas que não tem nada a ver com a implantação do seu próprio empreendimento. Então, isso, de novo, é outra surpresa que você carrega, o ônus que você acaba carregando por falta de infraestrutura. Então, o Brasil precisa endereçar isso com mais rapidez. De novo, bons projetos, com um marco regulatório organizado, não vai faltar dinheiro. Dinheiro não vai faltar, investimento. Está sobrando dinheiro no mundo e esse dinheiro vai ser canalizado para que você tenha segurança para investir, que é a coisa que o Brasil precisa trabalhar melhor, né? As nossas concessões, elas não trazem muitas vezes a segurança que o investidor precisa. Até pouco tempo atrás estavam se definindo concessões com a rentabilidade do investidor travada ou pré-determinada. Isso não existe, isso não acontece em lugar nenhum, né? Então, o Brasil precisa amadurecer nesse aspecto para que possa transferir essa responsabilidade para quem tem meios para executá-la. Então, a gente precisa quebrar um pouco disso ainda, precisa organizar isso. A consequência é
uma condição para quem vai construir, quem vai usar os equipamentos públicos ou a infraestrutura urbana muito mais fácil, muito mais rápido. O que você está dizendo é que alguns municípios pedem uma contrapartida que não tem a ver com empreendimento, se eu entendi. Isso poderia ser, por exemplo, eu te dou autorização e você tem que dar um jeito na minha praça central, tipo isso, ou alguma coisa pior? Coisas semelhantes, é porque, eventualmente, o que acontece, ministro, é que você tem as contrapartidas que são naturais e normais de um empreendimento imobiliário, que é, na verdade, você offsetar os impactos que você está causando no entorno imediato daquele empreendimento. Mas o que eu começo a perceber de uns tempos para cá é que isso extrapola a essas contrapartidas, essas mitigações, que, na verdade, são, para a implantação daquele empreendimento, se desdobram para coisas que não têm nada a ver com aquilo e que trazem um ônus, obviamente, maior para a implantação daquele empreendimento, alterando a viabilidade daquilo que você pensou no início. Isso tem acontecido com cada vez mais frequência. Bom, deixa eu... Ministro, mais alguma coisa? Não, eu estava pensando se vocês percebem um processo de digitalização do poder público de forma a reduzir essa burocracia e, obviamente, de algum tipo de intermediação, porque se nós estamos falando que habitação com infraestrutura significa saneamento, significa saúde, menos peso no sistema de saúde municipal, estadual, faria toda a lógica, né, de ter um sistema que facilitasse a vida de um setor, como vocês todos reconhecem, que tem uma demanda represada, né? E eu me lembro, não sei se ainda hoje isso é muito válido, que muitas pessoas, funcionários que eu conheci, que faziam a conta de qual era o tamanho da prestação e comparavam isso com aluguel. Então, isso fazia todo sentido, porque era baseado no fluxo de caixa, né? Então, vocês estão sentindo que tem um processo de melhoria na área governamental, principalmente estadual e municipal? Posso responder muito pouco, muito lento e, muito das vezes, incentivado pela iniciativa privada, né? São iniciativas que, às vezes, os próprios entes privados propõem para os municípios uma eventual ação de digitalização ou de modernização, muitas vezes pagas pelos próprios entes privados. Mas isso é muito pontual e muito raro. Então, de via de regra, dentro desse otimismo que eu vinha carregando de ter uma explosão do mercado imobiliário no Brasil por conta de equilíbrio fiscal e taxa de juros baixa, ele vai trombar na capacidade do poder público em digerir tudo isso. Muito bom. Johnny, posso fazer aqui para o Ivo? Isso. Claro, fica à vontade. A gente tem mais 5 minutinhos, então acho que dá mais uma pergunta para cada, Cláudio. Manda a bala. Ivo, 2 perguntas. Primeiro, chegou aqui do Felipe Sconza, até lá, nosso colaborador, que ele quer saber a visão dos participantes e a sua sobre a ampliação da metragem quadrada no mercado residencial, qual o futuro dos escritórios, você já falou um pouco. Emendar, vou fazer mais 2 perguntas. Por conta da pandemia, se você acredita que haverá uma adequação à estrutura do imóvel, por exemplo, nas áreas de coworking dentro de um empreendimento residencial. E também, a terceira, que aí também chegou aqui agora, estou pegando, se você, como uma grande empresa de arquitetura, a maior do Brasil, você acredita no mundo fora do escritório? Essa pergunta é boa, eu também acredito muito nisso. São ícones das grandes cidades, projetos icônicos para atrair turistas. E aí é um ponto que eu vou até perguntar, porque o Brasil atrai 5.200.000 turistas e os outros países, a França, 40, 50 milhões.
E muitos você vai, obviamente, pela mobilidade das grandes cidades e também pelos ícones que tem, que na grande maioria são prédios icônicos e arquiteturas icônicas. E eu queria saber o que você acredita nisso, o que a gente pode fazer uma transformação nas grandes cidades. Bom, vamos tentar. A primeira pergunta era sobre a questão das residências, se há uma tendência de aumentar ou não. Eu penso que não. Eu acho que, inclusive, o que eu tenho colocado sempre, eu acho que essa pandemia ela é só um processo acelerador para nós de tendências que já existiam um pouco antes da crise. Né? Isso vale para os escritórios e vale para as residências. Eu acho que, de alguma maneira, continuaremos tendo a mesma lógica de ocupação das residências. Os jovens continuam querendo os estúdios onde eles têm sócio quarto e têm uma infraestrutura de convívio e de serviços no prédio, e assim por diante em todas as outras categorias. O alto padrão continuará sendo acima de 200 e poucos metros, com uma série de infraestruturas nos seus condomínios. Então, eu penso que a pandemia em si não deverá afetar a questão do dimensionamento das residências. Eventualmente, intensificando e aumentando essa política do home office para algumas empresas e algumas pessoas, talvez ela tenha que acomodar ali agora seu ambiente de trabalho mesmo dentro da residência e não mais ficar no improviso como muitos estão hoje. A segunda pergunta... A segunda é coworking dentro das residências ou próprios prédios residenciais. Eu particularmente, não acho que isso vai funcionar e acho que, como o doutor Eli falava, home, escritório. O que eu acho é os coworkings vinculados a prédios, coworking que pega um andar do prédio e ele funciona como um pulmão para as empresas ou como um ponto de apoio para empresas parceiras ficarem hospedadas por um tempo para trabalhar com as empresas que estão instaladas dentro daquele prédio. Acho que é uma tendência e isso vai crescer bastante. Tá? Eventualmente, aí, se eles formarem uma grande rede, ela poderá propiciar uma condição para um colaborador ou outro da empresa se posicionar num desses coworks à distância, não tendo que ir até o escritório e também não tendo que ficar na sua residência. Né? Muito bom. A terceira são os ícones arquitetônicos nas grandes cidades. Bom, nós acreditamos e apostamos muito nisso. Nós temos vários projetos, você sabe, em andamento, alguns criados pela nossa arquitetura, outros criados em parceria com a Arquitetônica, nosso escritório parceiro de Miami, que eu tenho certeza que vão criar um grande impacto na cidade, não só pela estética, mas pela incorporação de alguns aspectos novos. Né? Essa questão do well-being, da biofilia, do bem-estar para os usuários cresce bastante. Então, os prédios agora devem procurar ter rooftops, áreas na sua estrutura que permitam alguma área externa de convívio num momento do almoço, num momento de relaxamento. Então, acho que a arquitetura dos edifícios gradativamente deverá incorporar mais desses aspectos, além de uma estética mais sofisticada, também trazendo para dentro do prédio e do projeto essas condições que propiciam um momento de relaxamento para os colaboradores que estiverem trabalhando dentro deles. Ótimo. Cláudio, mais perguntas, senão a gente já caminha aqui para o está no tempo aí, você toca. Eu tenho uma. Ministro. Foi falado que acho que foi o Eduardo que deu exemplo, e eu vi isso acontecer também com meu filho, de que fez a conta que não valia a pena ter carro. Não era o objetivo dele, nada, porque fez uma conta de engenheiro e chegou à conclusão que era mais barato ficar uns dias em home office e andar com um aplicativo. Isso aí, bom, durante muito tempo, né, meu tempo de mais jovem, o sonho de qualquer jovem era ter um carro. Né? E, então, isso deixando de ser a prioridade, o lar passa a ser a principal prioridade. Rubens, o Eduardo. Não. Eu acho que o lar já é a principal prioridade. Né? A questão do automóvel, eu acho que vai mudar muito a dinâmica
do que a gente entende como lar hoje, né? Como casa, como coisa. Vou te dar um exemplo prático. Eu tenho aí em São Paulo, que é o meu maior lançamento imobiliário, que eu fiz já há 4 anos. É um bairro, são 25 empreendimentos diferentes, aí, pertinho do Tietê Plaza, na Raimundo Pereira de Magalhães, ao lado da Marginal Pinheiro, Tietê. E ali tem vários prédios de estacionamento em cada um dos empreendimentos, que você tem lá 7.000 vagas, né? E eu me peguei pensando esses dias, daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos, a tendência é que essas estruturas que eu estou fazendo hoje fiquem vazias, ociosas, porque as pessoas ali, especialmente ali que é muito próximo do transporte público, muito próximo de locais muito atrativos, não queiram ter um carro, né? E, na verdade, eu estou fazendo estruturas hoje, em 2020, que muito provavelmente daqui a 5 anos ou 10 no máximo vão estar completamente ociosas, né? E que poderiam já ser feitas para uma outra finalidade, como o Ivo bem colocou, né? Para melhorar a habitabilidade daquilo ali. Então, acho que a gente está entrando num processo sem volta que vai mudar, inclusive, a forma que a gente vê o uso do imóvel, especialmente ou também na baixa renda. A gente, Fulan, o próprio Ivo acho que pode falar, a gente identifica muito isso agora na relação vaga metro quadrado, tanto nos projetos residenciais quanto nos comerciais. As vagas estão diminuindo drasticamente, nos próprios shoppings também. É verdade. Muito bem. Cumprimos a nossa missão? Vou só fazer um último pedido, que o Ivo, o Eduardo e o Cláudio possam, de uma forma breve, falar o que tiraram de aprendizado dessa pandemia para os seus negócios ou para as suas vidas, alguma coisa que essa quarentena, essa história toda que a gente está vivendo, se teve alguma realização em cima disso. Acho que a gente pode começar pelo Ivo, depois o Eduardo e terminando com o Cláudio. Bom, sem dúvida, sempre o foco de preocupação maior sempre são as pessoas. Eu acho que essa pandemia, ela, de alguma maneira, conectou muito mais agora os líderes com todos os colaboradores das empresas. Essa necessidade dessa mudança repentina, dessa situação de improviso, de todos trabalharmos em conjunto para ajudar as empresas a passarem por esse período. A gente percebeu uma conexão, uma união muito mais forte. E aí, eu acho que agora todos os líderes estão percebendo a necessidade de criar realmente mais condições positivas para todos os colaboradores, porque na hora do aperto, na hora da dificuldade, são eles que nos ajudam a realmente ultrapassar tudo isso. Então, eu acho que esse é o aspecto mais relevante de tudo. A crise financeira, a crise de saúde, todas elas nós estamos, dentro do possível, administrando. Mas essa conexão com os colaboradores, eu acho que ela se intensificou bastante e ela deve agora permear muitas das decisões que serão tomadas nas retomadas de todos os negócios, não só no nosso escritório, mas todos eles, e essa conexão com as pessoas agora deve ganhar uma outra dimensão e uma outra relação. Empresas mais convencionais têm que passar a ser mais orgânicas, mais democráticas, têm que escutar mais os colaboradores e ter um trabalho realmente agora muito mais integrado e positivo, de uma maneira conjunta entre líderes e liderados. Eduardo. Vamos lá, acho que no aspecto pessoal, uma coisa que me chama a atenção, assim, meu padrão ou a minha forma de consumo mudou, né? E aí eu acho que muito disso vai ficar. De repente, novos hábitos que eu adquiri, eu deixei hábitos para trás que vão ficar de fato para trás. E eu talvez tenha um equilíbrio maior nessa não só o meu, né, da minha família, do meu familiar, mas diferente do que era. E outro ponto que aí vale para a família, vale para mim, vale para a empresa, assim, o nosso papel como companhia e como líderes, né, dentro da sociedade, ele vai ter que ser diferente. E ele já está sendo diferente agora, ele vai permanecer sendo diferente e nós seremos cada vez mais cobrados para que ele seja de fato diferente, né? A gente vai ter que exercer um papel mais presente, mais direto em determinadas situações que a empresa não se envolvia ou a gente mesmo não se envolvia. Nós vamos ter que nos envolver muito na linha que o Ivo falou, essa proximidade com os nossos colaboradores, não só eles, com suas famílias, com a sociedade onde a gente atua, vai ter que ser maior, né? E nós vamos ser cobrados por isso. Já estamos sendo, seremos mais.
Isso acho que vai mudar, já mudou e continuará pós-pandemia. É isso mesmo. Cláudio. Bom, a minha conexão estava falhando. Acho que, Cláudio, obviamente, pessoalmente, a gente está redobrando aí os cuidados e está aprendendo cada dia que passa, né? Eu falo que, primeiro, a empatia, né? A gente tem que pensar muito nos outros, na situação que está acontecendo, com essa tragédia, mais de 45 mil mortos, e ninguém estava planejado para isso. O altruísmo também, né? A gente tem que pensar muito no que fazer e no próximo, se proteger para proteger o próximo. Tudo isso a gente tem feito bastante, essas lições de reflexões diárias, né? E o respeito, né? Porque a gente viu que nós precisamos respeitar mais o próximo, desde os nossos colaboradores, como o Ivo falou, a nós mesmos, a nossa família, como o Eduardo falou. E eu espero que isso tudo seja um aprendizado da evolução do ser humano, que é mais que a gente precisa saber, a evolução e aprender a evoluir nessas situações. O Ivo falou bem, às vezes eu sou até um pouco criticado, porque eu falo a crise passa. Nós já passamos por várias crises. Vou falar para o ministro aqui um pouquinho mais experiente do que nós, mas nós já passamos por várias crises. O Brasil é um país acostumado a passar por crise, não sei se é felizmente ou infelizmente, toda crise tem seu aprendizado, tem o seu bônus e o seu ônus. Essa crise é uma crise econômica grande, mas nós vamos passar. Acho que a crise sanitária é pior ainda e essa é muito mais difícil deixar para trás o que nós perdemos, né? Então, acho que são coisas distintas, eu tento separar muito isso e volto a falar, às vezes sou criticado porque eu penso muito e é a minha natureza, eu vejo a solidariedade das grandes empresas, eu vi um movimento grande da MRV, da ATE, do Itaú, os movimentos solidários, todo mundo se mobilizando, mesmo tendo que manter os seus empregos, pagar salário e cumprir com as suas obrigações, as grandes empresas, os empresários, até os pequenos, está todo mundo se solidarizando para ajudar quem mais precisa, tanto seja na saúde, seja na educação, na alimentação, na cesta básica. Quer dizer, a gente viu um movimento bonito, que esse é o brasileiro, né? Um povo solidário, que se abraça, que logo está todo mundo junto. Não é um povo de extremistas, de polarização, de disseminação de ódio, de briga, e não estou politizando o assunto, mas esse é o Brasil que a gente está acostumado a viver, né? Todo mundo se ajudar, todo mundo está junto. Eu acho que é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa sair muito melhor do que a gente era e não esquecer do que nós estamos passando, porque o Brasil tem memória curta. Obrigado, Cláudio. Furlan, você que é quase um poeta, alguma palavra final? Olha, eu estava pensando, vocês sabem, eu sou acionista de uma empresa que tem 80 mil colaboradores, né? E é interessante porque em algumas cidades de porte pequeno, médio, 50, 60, 100 mil habitantes, nós resolvemos testar todo mundo, então 5.500 em Concórdia, 4.600 em Chapecó, 8.000 em Rio Verde, Goiás, e, de repente, aquilo aparece na estatística como um número muito alto de casos que foram confirmados assintomáticos, né? Então, você muitas vezes tem o seu esforço de saúde tem um efeito contrário, porque Concórdia tem mais casos do que Florianópolis, que é uma cidade capital do estado, né? Então, mas nesse momento, né, que nós também assinamos lá na BRF de não despedir nenhum funcionário, ao contrário, estamos contratando 5.000 para reposição daqueles casos problemáticos, né? Idosos, gestantes e os que deram. No fim, você acaba deixando de lado quanto custa fazer as coisas, sabendo que tem que continuar mantendo, no nosso caso, abastecimento de alimentos. Então, o que vocês disseram, e eu penso, né, que essa reciprocidade do funcionário, muitas vezes se desdobrando e trabalhando mais, porque sabe que, nesse momento, a empresa se importa com as pessoas, né? Neste momento, aparece mais até. E isso vai ter dividendos bons para frente.
nós esperamos. Então, eu espero que todos vocês que assistiram hoje a nossa live tenham gostado, como eu, né? E aprendido bastante. E para uma quarta-feira é bom ter uma injeção de otimismo. Até o futebol vai voltar no Rio de Janeiro. Amanhã, né? Se não tiver nenhuma medida judicial, Flamengo e Bangu. Aqui o governador diz que é só em 1º de julho, mas também julho já está aí pertinho. Olha, muito obrigado a todos vocês. Já está aí. E acho que podemos, da minha parte, encerrar com a missão cumprida hoje. Obrigado, Furlan. Então, encerrando aqui, agradecer muito ao Eduardo Fischer, CEO da MRV Engenharia, o Ivo Von Hatt, CEO e fundador da Thier Von Hatt, e ao Cláudio Carvalho, nosso presidente do Lead Solidariedade, ele que também é sócio fundador da AW Hilt, e ao nosso sempre ministro, Luiz Furlan. Obrigado por cederem o tempo. A vocês que nos assistiram, obrigado. E na sexta-feira agora teremos Lead Live com o embaixador da China para falar dessa parceria e relacionamento sino-brasileiro pós-pandemia e depois de tudo isso que aconteceu. Muito interessante. Vou pedir à RCE, que está aqui na nossa produção, que passe o vídeo do Lead Digital assim que encerrar, porque vocês estão recebendo agora por e-mail, você que não se cadastrou ainda, o e-mail para você acessar o Lead Digital. Então, agradecer a todos vocês novamente, aos que estiveram aqui, aos que nos assistiram, e um bom resto de semana a todos. Obrigado e boa noite.